Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente em que momento você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo, de assistir a essa reflexão, mas eu quero rapidamente compartilhar com você algo que vai edificar e fortalecer a sua vida. Um dos temas que eu mais amo e que mais me atrai na palavra de Deus é o assunto graça, é o tema graça, a graça de Deus, o favor imerecido e, enfim, na verdade, muito mais do que um favor imerecido, eu vejo a graça de Deus como algo indefinível. Nós costumamos usar essa definição, né? A graça é o favor imerecido, é recebermos o que não merecemos, é termos o que não merecemos, e etc, etc, etc. Mas, de verdade, eu acho que a graça de Deus não se define. É algo tão tremendo, é algo tão grandioso, é algo tão fantástico, que nem a definição é o bastante para defini-la. E eu espero que você me entenda quando eu digo isso. Bom, mas por que falar a respeito dessa graça, ou o que eu gostaria de falar a respeito dessa graça hoje com você? Eu, inclusive, quero até em outros momentos compartilhar outras reflexões a respeito deste assunto. Mas hoje eu quero falar a respeito dessa graça no texto de Gênesis capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 16. O que está sendo narrado ali? O momento em que Caim matou o seu irmão Abel. Ofereceu uma oferta ao Senhor, Caim ofereceu, Abel ofereceu uma oferta ao Senhor. O texto diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Isso provocou ira em Caim, e Caim, não controlando a sua ira, muito pelo contrário, perdeu o controle diante da situação, se aborreceu, se viu como injustiçado, enfim. Eu não quero gastar muito tempo, porque é uma breve reflexão, mas você pode imaginar a série de sentimentos que brotaram e que foram alimentados no coração de Caim, até chegar ao ponto de que ele decidiu matar o seu irmão, e assim o fez. Pois bem, depois desse acontecimento, depois do homicídio, o texto enumera as consequências do pecado de Caim. Deus vem falar com Caim e coloca para ele que ele seria expulso da sua presença, ele viveria pela terra como um vagabundo, perambulando, fugitivo. Quando ele fosse lavrar a terra já não daria toda a sua força, enfim, uma série de consequências por causa do pecado que Caim havia cometido ao assassinar o seu irmão. Mas o final dessa narrativa, até o versículo 16, mostra-nos um momento em que Caim manifesta um medo. O medo de, vivendo longe da presença de Deus e vivendo perambulando pela terra, o medo de repente, alguém o encontrar, medo de que alguém o encontrasse e o matasse, da mesma forma, quem sabe, como ele havia matado seu irmão. E assim ele ser agredido e ser assassinado e sofrer essa terrível consequência. Neste momento, Deus diz a ele o seguinte: colocarei em você um sinal, uma marca, para que você não seja agredido, não seja morto, não seja assassinado, mas se alguém fizer alguma coisa contra você, você com esse sinal, você com essa marca, qualquer pessoa que fizer algo contra você sofrerá 7 vezes mais as consequências deste ato. Olha, normalmente, quando nós vamos lendo as consequências ali desse pecado que Caim havia cometido, se não tomarmos cuidado, e às vezes você pode ter passado por isso, nós chegamos no momento em que Deus coloca uma marca em Caim, um sinal em Caim, e olhamos para esse sinal e para essa marca como se fosse mais uma consequência ruim pelo pecado que ele havia cometido. E na verdade não foi. As consequências estavam ali, ele seria expulso da presença de Deus, viveria como vagabundo, a terra não daria sua força quando ele trabalhasse,
mas o sinal, a marca que Deus colocou na sua vida, não foi mais uma consequência ruim pelo pecado, mas foi sim o sinal da graça de Deus, a marca da graça de Deus na vida de Caim. Porque por causa desse sinal, por causa dessa marca, ele estaria meio que protegido de qualquer ataque, de qualquer agressão, de qualquer pessoa que o encontrasse pelo caminho. E se por acaso alguém lhe fizesse algum mal, essa pessoa sofreria a consequência 7 vezes mais. Observem bem, o sinal de Deus em Caim, a marca de Deus em Caim, não foi maldição, não foi mais uma consequência ruim pelo pecado, mas foi o sinal da graça, a marca da graça, e por aquele sinal, por aquela marca, Caim estaria protegido. Eu quero que você, nesta reflexão, entenda o seguinte: tão real quanto as consequências do pecado na nossa vida é também a existência da graça de Deus. O que nós precisamos fazer é, se erramos, se pecamos, precisamos nos arrepender, levantar a cabeça, tomar o caminho de volta e deixar que sejamos marcados pela marca da graça de Deus, porque ela existe, ela está aí e ela é tão viva e tão real quanto as dores e as consequências dos pecados que cometemos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus e seja você também mais um marcado pela graça de Deus.